Saúdo a igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Quantos estão felizes de estar na casa de Deus? Diga glória a Deus. Abra comigo vossa Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 7, verso 11. Quantos irmãos localizam? Tributo essa oportunidade a Deus, porque sem Ele nada se fez. Agradeço a liderança da Deus é Paz pela rica oportunidade de ceder aqui o púlpito e podermos compartilhar um pouco da palavra de Deus. Pastor Rogério, pastor Givanildo, todos os ministros do Evangelho, que Deus continue abençoando essa casa em nome de Jesus. Quantos encontraram? Diga glória a Deus. Amém. Diz assim a epígrafe textual, Lucas 7, verso 11: o filho da viúva de Naim é ressuscitado. E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Pode tomar os vossos assentos nessa noite. Fica comigo aqui mais 9 minutos, porque Deus vai continuar falando neste lugar. Irmãos, esse texto a qual acabamos de fazer menção, quem conta essa história é o Dr. Lucas. A viúva de Naim, ela se encontra nesse evangelho narrado pelo médico Lucas, que também foi o escritor do livro de Atos dos Apóstolos, que também andou com nada menos que o grande apóstolo Paulo. Em uma de suas últimas viagens a Roma, ali também estava Lucas presente. Ou seja, esse evangelho ele vai dar mais ênfase do que alguns outros evangelhos, porque sendo médico ele vai dar alguns relatos mais detalhados acerca de Jesus. O livro de Lucas ele quer realmente passar Jesus como o Filho de Deus, enviado de Deus. Deus realmente desceu na terra e se fez 100% homem e 100% Deus. Esse texto fala de Jesus quando aconteceu de fazer um grande milagre. Quando sai de Cafarnaum, ali ele opera um milagre sobre a vida de um servo de um centurião. Quando Jesus sai de Cafarnaum em direção à cidade de Naim, cidade essa que pode se comparar como aldeia, porque não era tão grande. A Bíblia diz agora que quando Jesus está chegando com a grande multidão nessa cidade por nome de Naim, vai saindo também outra multidão, mas acompanhando agora um defunto, um jovem que estava indo para o seu funeral. Aqui eu vejo duas multidões, preste atenção, fica comigo mais 5 minutos. Duas multidões, uma simbolizava a vida e outra simbolizava a morte. Ei, quando Jesus chega perto da aldeia, a Bíblia diz que ele chega à porta da cidade. Aqui eu já vejo Jesus entregando algo, porque ele diz que ele é a porta, porque ele diz que ele é o caminho, porque ele diz que ele é a ressurreição, porque ele diz que ele é a vida, porque ele diz que quem está nele não morre, vive, porque ele diz que quem está nele tem água, tem vida, tem fonte, tem esperança. Para você que pegou, vou entregar. Talvez você chegou aqui nessa noite no Abalo Hortolândia, dizendo assim nos seus pensamentos e na tua oração: Senhor, hoje é o 3º dia que eu estou nessa campanha, porém já faz 3 dias que eu não vejo o meu filho. Ele está
na droga, ele está no mundo, ele está no vício. Ei, eu digo algo para você: quando Jesus chega, algo acontece. É Jesus dizendo: aonde ele chega, o sobrenatural de Deus acontece, o de repente de Deus acontece. Vai acontecer o de repente de Deus na sua vida, vai acontecer o sobrenatural de Deus na sua vida, porque a palavra diz que quando Jesus ele vê aquela multidão indo e levar um defunto para um funeral, Jesus ele tem íntima compaixão. A Bíblia diz que ele chega diante do funeral, ele para a multidão, ele toca no esquife e ele diz ao jovem: levanta-te. Pega isso aqui. Quando Jesus ele toca no caixão, é Jesus dizendo assim: eu desci para fazer a obra perfeita. É Jesus dizendo assim: eu desci para quebrar protocolo. Princípio eu não quebro, mas protocolo eu quebro. Para fazer milagre eu quebro. Para fazer o sobrenatural acontecer, eu quebro o protocolo. O que é isso, pregador? Quando Jesus toca no caixão, ele vai contra um dos costumes dos judeus, que era não tocar em nada que estava relacionado com a morte. Mas eu digo algo para você: quando Jesus chega, não é nós que vamos impurificar Jesus, mas é Jesus dizendo: quando você me toca, sou eu que te purifico. Quando você busca a minha presença, sou eu que te santifico. Quando você chega diante do meu altar, não é o pecado que pega em mim, mas é o pecado que tem que cair por terra, é a morte que tem que partir em retirada. Glória. Talvez você chegou aqui com a tua vida financeira morta, com o teu filho morto na droga, com o teu esposo morto no álcool, mas nessa noite eu libero uma palavra profética para você que crê nessa noite. Tem vida nessa noite sendo derramada na sua casa, na sua vida, no seu ministério. Talvez o diabo falou acabou, mas Jesus chegou nessa noite dizendo: a última palavra é dele. Jesus fala assim: levanta, jovem. Primeiro, Deus não fala com ninguém prostrado. Para Deus falar comigo e com você, primeiro a gente precisa se levantar. Prova isso, pregador, prove. Lá vai o Senhor falando a Jeremias: levanta-te e desce a casa do oleiro, pois lá eu vou te falar o que eu tenho de falar contigo. Levanta-te, Josué, e se põe de pé. Pare de chorar, porque a promessa está de pé na tua vida. Para de se lamentar, levanta, porque a obra não terminou, a obra não acabou. O plano, a promessa está de pé sobre a sua vida. Só para quem crê, é só para quem crê. Deus não fala com ninguém prostrado. Ei, o Senhor fala assim: ei, anjo, desce lá, leva pão, leva água, leva para o profeta, porque tem grande obra ainda para ser realizada na vida de Elias. Elias está chorando, deprimido, mas o Senhor fala assim: come, porque a obra ainda não acabou da tua vida, a promessa ainda está de pé. Você não pegou, mas vou melhorar isso aqui. É o Senhor dizendo: levanta-te, profeta, levanta-te, pastor, levanta-te, missionário, levanta-te, levita, porque a obra ainda não terminou. A obra não finalizou. O Senhor está falando para uma pessoa aqui nessa noite que achou que tinha acabado, que achou que era o fim da tua história, mas o Senhor está dizendo: ainda vai acontecer a obra perfeita na sua vida, ainda vai acontecer o milagre na sua casa, em nome de Jesus. Aramácia, o Senhor toca no esquife, o morto levanta. A multidão que estava esperando o funeral teve que ver Jesus fazendo um milagre. Eu estou pregando aqui para quem nessa noite? É para a multidão que tem vida ou é para a multidão que está morta? Eu estou pregando aqui para quem? Para quem tem o Espírito Santo de Deus ou para quem está morto nesse culto? Mas se você está se você está vivo, erga
tua mão e dá um brado de glória nesse lugar, porque o grandão da Galileia já chegou. Ele está dizendo: não tem mais morte. Cheguei, Lamás, eu cheguei. Ele chegou, ele chegou, ele chegou. Lamás, chegou a vida. Chegou a vida. Pode cantar, pode se alegrar, pode dizer bem alto para o mundo inteiro ouvir: a promessa não acabou. Levanta, levanta e continua, porque Deus tem grandes coisas para realizar ainda na sua vida. E as palmas louvam ao Senhor.